E a gente vai falar de temas muito atuais, né? E a intenção aqui é elevar o nível de consciência de vocês, né? Para que a nossa realidade no salão mude, melhore. O que eu vou falar aqui são coisas que vocês vão conseguir aplicar no dia a dia de salão, né? E muito rápido. Às vezes o que nós precisamos nem é mais trabalho muito técnico. Às vezes nós precisamos trabalhar nosso posicionamento, trabalhar o nosso encorajamento, trabalhar outras questões que são talvez muito mais sérias hoje do que a própria técnica. Estão preparados? Posso começar com esse assunto? Sim ou não? Eu não trouxe o meu tablet. Mas não tem problema, pode deixar. Vou pegar para acompanhar, né? Uma coisa a gente vai precisar entender, né? Nós trabalhamos com beleza, automaticamente está ligado à moda. Quem lança as tendências de moda, né? Quem lança todas as tendências mundiais é a indústria da moda. Então, nas maiores cidades do mundo, as cidades conectadas com a moda, a cada ano tem seus desfiles, as indústrias, as empresas, as marcas, pode fechar, encostar a porta, lançam as suas coleções, né? E automaticamente, assim que é lançado, as famosas, por exemplo, começam a divulgar aquilo tudo, começam a trazer para o seu dia a dia. E a nossa cliente é afetada diretamente por isso. Porque como ela segue a famosa, como ela segue aquela pessoa que ela se inspira, ela começa também a repetir esse comportamento que começou na passarela e que muitas vezes nós torcemos o nariz. Ai, não vou usar isso nunca. Ai, não vou... Sabe? Muitas vezes nós temos esse comportamento e quando a gente se dá conta, a gente já está usando, a gente já está fazendo, a gente já está colocando tudo igual e trazendo isso para a realidade do nosso dia a dia. Eu sempre falo, eu sempre comento que a nossa cliente, a indústria lançou uma tendência, mas a nossa cliente, ela tem uma capacidade infinita de mudar a nossa realidade na nossa cadeira, dentro do nosso salão. Eu costumo brincar que é a nossa cliente que dita as regras da moda. E a gente vai entender um pouquinho disso nesse contexto, nesses 40 minutinhos aqui, tá? Eu coloquei até uma imagem. Ó, gente, olha a minha TV, presta atenção. Ó. Tá, Brasil? Eu coloquei uma imagem aqui de passarela, mas ela tá muito desfocada, tá? Mas no ano passado, nas passarelas, eles lançaram o cabelo dividido ao meio, sem frizz nenhum, e caiu no gosto, né, das pessoas no geral, tanto que eu gosto muito de usar esse estilo. Gosto muito de usar o cabelo lisinho, retinho. Transmite uma imagem mais séria, mais segura, né? Que tem mais domínio do que está fazendo. Principalmente se eu estiver no palco, principalmente se eu for dar um show, principalmente se eu for fazer um evento. Enfim, eu gosto muito de usar. Sinal de que isso apareceu nas passarelas e nós trouxemos isso para a nossa realidade do dia a dia. Mas na pandemia, o comportamento da nossa cliente mudou. Então, na pandemia, ela esteve mais com ela mesma durante um período de quase 2 anos e a nossa cliente se encontrou de uma forma que nós nunca, em nenhum momento dos nossos sonhos, nós podíamos imaginar isso. Quem aqui na live tem mais de 10 anos de profissão, levanta a mão aí para mim. Eu quero saber quem tá aqui que tem mais de 10 anos de profissão, tá? Mas para a gente entender esse comportamento da cliente que começou na pandemia, nós vamos voltar um pouquinho, tá? Já temos 90 pessoas na live, hein? Eu quero saber quem é dessa época aqui. Eu quero saber quem fez mecha na touca. Pode ser que você faça até hoje, tá? E tá tudo bem. Mas quem? Eu fiz muita mecha na touca. Então, para a gente entender esse comportamento da cliente, o que ela está buscando nesse novo mercado, nós precisamos voltar um pouquinho na história. É assim que nós fazíamos mecha há 10, 12, 15 anos atrás. Todas as nossas clientes tinham a mesma cor de cabelo. Nessa época aqui, nós descoloríamos os cabelos, não sei se vocês lembram, até o talo, e não existia nenhum tipo de matizador ainda. Nem máscara, nada. Então a gente descoloria, o cabelo ficava no tom que a gente queria, a gente lavava e finalizava. Quem lembra? Era assim ou não era? Era exatamente assim.
Depois, as coisas foram evoluindo, foram chegando as máscaras roxas, super agressivas, inclusive, tá, gente? As máscaras roxas, elas têm pH entre 9 e 10, é pH muito alto. Então, elas acabam ressecando, mas dando uma falsa impressão para a cliente de que o cabelo está macio. Então, a alcalinidade da máscara roxa é muito alta, tá? Por isso que quase as pessoas não usam mais. Então, é legal até que a gente conscientize a nossa cliente com relação a isso, tá? Então, depois surgiram as máscaras roxas, surgiram os tonalizantes, e a gente foi usando e foi adaptando, mas todas tinham basicamente o mesmo desenho e a mesma altura de tom. E era confortável trabalhar assim, porque nós não tínhamos que pensar muito. Sim ou não? Né? Era assim. E era isso que a gente entregava para nossa cliente nessa época. Cabelo assim, e a gente entregava cabelos. Aqui já estava a máscara roxa, né, gente? E a gente já entregava cabelos mais ou menos. Isso todo mundo gostava, né? E eu costumo brincar que é o efeito manada da sociedade. Então, como as pessoas faziam e era um padrão de beleza, automaticamente as pessoas seguiam aquele padrão. A gente tem uma tendência a seguir aquele padrão de beleza. Depois, eu não sei mais, avançando um pouquinho aí, começaram a surgir os ombre-rés. Não sei se a imagem está legal, tá? Não sei. Mas quem aí é da época do ombre-ré? Quem aí? Acho que vocês vão amar essa live, gente, que a gente vai voltar um pouco na história. Porque nós só conseguimos entender para onde nós estamos indo quando nós temos certeza de onde nós saímos, tá? E é isso que eu estou tentando fazer aqui, né? Fazer com que vocês entendam e vivam esse percurso das mudanças. Então, nós tivemos o ombre-ré, que ficou super famoso, né? Então, a gente eriçava bastante o cabelo e a gente descoloria a ponta. Aqui, os eriçados entraram na nossa vida. Alguém fez, disseminou, nós gostamos, nós aderimos e nós começamos a usar os eriçados. E foi muito legal. Só que qual era o grande problema disso? Nós descolorimos todas as pontas. Nem todos os clientes estavam preparados para descolorir todas as pontas. Só que nesse intervalo, alguém subiu essa mecha, fez ela mais fina. E aí surgiram as mechas eriçadas, mais próximas da raiz, onde nós conseguimos entregar um louro para nossa cliente lindíssimo. Quem lembra? Foi maravilhoso. Só que com a evolução da mecha eriçada, que era um pouquinho mais grossa, ou bem mais grossa do que a mecha na touca, surgiu outro desafio: o apagado de raiz. E, gente, eu tenho 46 anos de profissão. Eu faço 47 em dezembro. Eu tenho 26 anos de profissão. E eu sempre acompanhei as tendências. Eu sempre estive muito atenta ao que estava acontecendo ao meu redor. Tanto que mesmo 26 anos depois, eu continuo competitiva no mercado de trabalho. E hoje eu sou referência no que eu faço. Então, olha que legal. Por quê? Porque eu me atentei às mudanças, eu me atentei a essas transformações que a nossa cliente foi pedindo, a nossa cliente foi exigindo, a nossa cliente foi nos cobrando, a nossa cliente foi ditando regras e nós tivemos que nos adequar para entregar para ela o cabelo que ela estava desejando naquele momento. Eu tenho certeza que a maioria aqui concorda. Quem concorda, manda um coração para mim. Então, aí nós começamos a fazer esse cabelo aqui, ó. Não foi? Lindíssimo. Mecha fininha, eriçada. Alguns apagavam, outros não apagavam. Mas aí veio o desafio do apagado. O desafio do apagado. Por quê? Porque a gente vem dessa história aqui, ó. A gente vem desse momento aqui. Aqui a gente não usava tinta, não. Aqui nós não usávamos tonalizante, não. Aqui nós só descolorimos e usávamos máscara roxa. Só que quando chegou nesse nível, aqui nós precisamos introduzir o apagado. Aqui nós precisamos, aqui foi necessário que nós saímos da zona de conforto. E aqui foi necessário que nós arriscássemos a fazer o novo. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês.
O nosso cérebro, ele tem uma tendência a não encarar o novo. O nosso cérebro tem uma tendência a recuar quando algo novo aparece na tela. Olha que interessante. Então, só começou a apagar cabelo quem teve a coragem de errar. Eu errei muito. Eu manchei muito cabelo. Eu estraguei muito cabelo. Eu abri muito fundo de clareamento. Mas, pensa que eu já estava 1 milhão de anos à frente daquele profissional que ainda estava lá atrás na touca, sem coragem até de começar a fazer um ombre ré. Então, à medida que as coisas foram evoluindo, eu fui me adaptando, eu fui arriscando, eu fui errando e eu fui aprendendo. Nessa época, que foi há uns 8 anos atrás, quando surgiu o apagado, o meu apagado virou tão referência que as pessoas começaram a me procurar para dar curso, porque eu tive a coragem de começar. Olha que interessante. Os profissionais queriam saber como eu fazia. E eu fiquei muito famosa por causa dos meus apagados. Inclusive, tem uma foto que eu sempre compartilho aqui. Eu não achei essa foto aqui. Mas é uma foto que foi muito compartilhada, onde eu abro um cabelo e aparecia aquele apagado perfeito, sem abrir o fundo. Mas para aquela foto acontecer, para aquele apagado acontecer, eu tive que arriscar. Eu tive que teimar com o meu cérebro, eu tive que vencer os meus medos, os meus desafios. E aí eu comecei a ser procurada por outros profissionais para ensinar a minha técnica que eu aprendi. Né? Aqui, nós estávamos muito confortáveis. Estava tudo muito bom. E aí surgiram as progressivas. Então, as progressivas, elas abriam o fundo de clareamento, elas abriam a cor. E aí surgiram a incompatibilidade da progressiva e do loiro. Só que nossa cliente se encantou. Nossa cliente ficou louca, porque ela viu a possibilidade dela ficar loira e ficar lisa. Ela viu a possibilidade dela ficar loira e o cabelo ficar tratado. Ela viu a possibilidade dela ficar loira, que antes ela ressecava, virava uma vassoura, ficava desse tamanho, e de repente o cabelo estava alinhado, ela lavava o cabelo, você vê o cabelo molhado. Olha que legal, olha como que facilitou a vida da nossa cliente. Mas enquanto facilitava a vida dela, complicava a nossa. Porque nunca foi compatível e nunca será loiro e liso. E, gente, eu não sou contra o alisamento, tá? Não sou mais. Eu já me posicionei, eu já fui contra. Mas hoje eu não sou mais. Eu entendo que é um desejo de imagem da cliente e ela tem o poder de escolher. Eu só acho, e tenho certeza disso, não acho, não tenho certeza, que ela não pode ter os dois. Ela não pode ser loira e ela não pode ser lisa. Por quê? Porque o louro precisa de receber nutrientes. Se o cabelo louro fica 2 meses sem receber nutrientes, dificilmente ele passa no teste. Entende? Então, por isso que eu sou contra os dois. Mas se a minha cliente quiser fazer o alisamento, ótimo, ela pode fazer. Se ela quiser ficar loura, ótimo, ela pode fazer. Tá? Mas aqui a nossa vida ficou um pouco complicada, porque nós tivemos que bater muito de frente com a cliente. Eu vou falar para vocês, eu vou confessar algo que talvez vocês não saibam, mas eu nunca fiz um alisamento. Eu achava a fumaça agressiva. Eu achava aquilo que queimava os olhos agressivo. Eu falava, gente, isso não é normal. Isso não é saudável. Eu não concordo com isso. E aí eu automaticamente bloqueei o meu coração para fazer alisamento. E eu nunca peguei numa chapinha para fazer um alisamento. Nunca. Dá para acreditar nisso? E nunca passei fome por isso. Mas eu não sou contra, tá? Vamos deixar bem claro aqui que eu não sou contra, ok? Temos 130 pessoas na live. Vamos colocar 150? Quem topa colocar 150? Vamos colocar esse avião para rodar. Vamos colocar esse avião para pilotar, tá? Voltando na época da pandemia. Onde eu comecei esse momento aqui, voltando lá na pandemia, a nossa cliente ficou em casa. A nossa cliente teve a possibilidade de se enxergar no espelho e se reconhecer. Ela vinha de padrões impostos há tanto tempo pela sociedade, pela indústria da moda, às vezes pelo próprio cabeleireiro, que ela tinha esquecido como é que ela era. E ela começou a buscar essa naturalidade, essa autenticidade. Ela havia se afastado tanto do que é natural que ela já não sabia mais quem ela era. E foi na pandemia que as mulheres assumiram seus cabelos cacheados. Foi na pandemia que as mulheres assumiram seus brancos. E foi na pandemia que aquele lourão que a gente fazia há um tempão cresceu. E quando esse cabelo cresceu,
essa cliente olhou no espelho e falou, uau, ficou bonito. Uau, eu sou bonita. Eu não preciso fazer igual a fulana. Ela se sentiu bem. E é esse sentimento de bem-estar que move a indústria da beleza. É isso que nós, cabeleireiros, fazemos o tempo todo. Nós fazemos cor, nós fazemos corte, nós tratamos o cabelo para que a nossa cliente se sinta bem com a sua imagem, com o seu cabelo. E nós sabemos que na identidade visual da nossa cliente, o cabelo é uma das ferramentas mais importantes nesse contexto. Ela pode estar com a roupa mais linda, ela pode estar com o acessório mais caro, ela pode estar calçando um lambotã. Mas se o cabelo dela não estiver, se ela não estiver feliz com o cabelo, nem de casa ela sai. E se ela sair, ela vai fazer um coque. Ela prende o cabelo. Então a nossa missão, enquanto profissionais, é fazer com que ela se sinta bem. Quanto mais nós profissionais fazemos isso e chegamos perto, mais ela fideliza, mais ela fica na sua cadeira e mais ela paga um preço justo pelo seu trabalho. É por esse sentimento que ela está buscando você. Né? E quanto mais nós fazemos isso, melhor nós nos tornamos também, enquanto seres humanos. Não é verdade? Então, isso mudou muito na pandemia. Deixa eu... As nossas clientes começaram a buscar esse tipo de trabalho. As nossas clientes começaram a buscar cabelos mais naturais. As nossas clientes começaram a buscar cabelos de baixa manutenção. Sim ou não? Quantos e quantos profissionais que estão nessa live aqui que recebem mensagem da cliente lá? Ah, eu queria fechar um pouquinho meu cabelo. Ah, eu queria fazer umas mechas inversas. Ah, eu estou me sentindo muito loira. Na pandemia, as consultoras de imagem, elas cresceram muito. Porque elas trouxeram para o nosso cliente, elas elevaram tanto o nível de consciência do nosso cliente a respeito da cor ideal para ela, que isso afetou, impactou o nosso movimento no salão. Então, durante um tempo, as consultoras, elas conseguiram transformar esse universo do cabelo em palavras técnicas, o que nós não conseguimos fazer na execução. Então, elas falavam, por exemplo, de contraste, elas falavam de temperatura da pele, elas falavam de profundidade da pele, a gente não sabia, não tinha noção disso. Então, as consultoras, elas não levaram só o nível de consciência do nosso cliente, não. Mas elas levaram o nível de consciência nosso também. Nós também nos atentamos para essa linguagem. Nós também nos atentamos para isso que estava acontecendo à nossa volta. E eu me atentei. Quando eu vi as consultoras avançando, entregando seus dossiês, escurecendo o cabelo das clientes que eu sonhava em escurecer, eu falei, cara, é isso. Eu já havia feito curso de visagismo. Eu já tinha muita noção, né, de temperamentos, de formato de rosto, enfim. Mas ali, o que elas falavam é uma coisa que me encantava. E há 4 anos atrás eu estudo isso constantemente. Porque eu entendi que isso aqui começou na pandemia e é uma necessidade do mercado. Então, cada vez mais eu atraio mulheres que estão buscando isso. Cada vez mais eu atraio mulheres que se sentam na minha cadeira e falam assim, tô tão cansada desse cabelo. Eu tô cansada de ter que cuidar desse cabelo. Eu tô de saco cheio de gastar produto e meu cabelo não estar bonito. Mas por que minha cliente tem essa reclamação? Se antes, quando eu fazia na touca, quando escolhi o cabelo dela 100%, ela não se importava. Estava tudo bem, ela cuidava. Por quê? Porque todos os dias nas minhas redes sociais eu elevo o nível de consciência dela a respeito disso. Olha que legal. Eu venho falando, entregando a informação. Eu já entendi que essa mudança começou na pandemia. Eu já entendi que ali elas já tinham começado esse processo. O que eu tinha que fazer era me capacitar, era me especializar, era estudar isso que começou há 4 anos atrás. Isso foi um ponto de inflexão, gente, no mercado da beleza 4 anos atrás. E isso é muito forte e isso é muito sério, tá? E eu fui uma das pioneiras a desenvolver um curso para profissionais cabeleireiros, onde eu juntei a consultoria de cor e o visagismo. Por quê? Porque eu estava me preparando para o que ia vir.
Eu estava me preparando, porque eu sabia que isso aqui era uma realidade cada vez mais comum nas nossas cadeiras. Porque a nossa cliente ela está buscando autenticidade. Ela está buscando originalidade. E ela busca esse encontro com ela mesma. Quem concorda, joga um avião e manda um coração para mim, que eu vou tomar uma aguinha enquanto isso. Temos quantas pessoas? Arrasou. Quanto tempo? Ai, gente, passa muito rápido, né? É muito rápido. Tem mais uma imagem que eu quero mostrar para vocês aqui. Olha que legal. Não só a cor, mas o corte também fez toda a diferença, né? Quando você, dependendo da imagem que você quer passar, você precisa entender o que você está fazendo. Eu não sei se vocês já repararam, mas as clientes elas estão escolhendo aonde elas vão gastar o dinheiro. Então, elas vão para a internet e elas começam a procurar no Instagram. Porque se ela tem um desejo de imagem, se ela quer mudar a cor do cabelo dela, se ela quer cortar o cabelo dela, se ela vai passar por uma mudança muito grande, ela vai procurar alguém preparado para realizar essa mudança. E a minha pergunta para você que está aqui hoje é a seguinte: você está preparado? Eu acho que mais do que isso, você vem se preparando? Quando eu falo de vem se preparando, eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que está o seu conhecimento técnico? Como é que está o seu conhecimento técnico a respeito do que você está fazendo? Você está executando bem o seu trabalho de mechas? Você está executando bem o seu trabalho de cor? Não estou falando aqui não estou falando de visagia, de consultoria de cor, não estou falando de nada. Eu estou falando do seu trabalho técnico. De vez em quando, eu me faço essa pergunta. Hilda, como é que está o seu trabalho técnico? Qual a nota você daria hoje? Eu me daria para o meu trabalho técnico. Porque nós precisamos todos os dias nos aperfeiçoar. Porque o mercado muda toda hora. E a nossa cliente tem muita informação. A nossa cliente tem informação muito mais que nós, às vezes. Eu não sei se acontece com vocês, mas acontece comigo, da cliente sentar na minha cadeira e falar assim: Hilda, que cor de cabelo? Eu acho que a minha temperatura é fria e eu queria um cabelo na altura de 8. Não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece demais. A cliente, inclusive, ela faz essa consultoria toda na internet. Ela costuma vir com o cabelo pronto pra gente, assim, ó. Sim ou não, gente? É verdade, né? E se você não estiver preparado, se você não estiver preparado, você não vai, né? De jeito nenhum. Aqui já vamos começar. Sempre que eu falo de transformação, eu precisei ser transformada, né? Então eu contei a história aqui da beleza, eu contei os pontos de inflexão que nós tivemos ao longo desse tempo e eu fui uma pessoa que mesmo sabendo que não ia dar certo eu fazia, porque eu queria tentar. Mas eu só consegui, de fato, transformar a vida da minha cliente, transformar a minha realidade como cabeleireira, transformar a minha vida financeira quando eu me transformei. Então, quando eu falo de transformação, eu falo assim: quem é você? Quais são os seus desejos? Quais são as suas vontades? Quais são as suas metas? Onde você quer chegar? Sabe? São perguntas muito profundas e parece muito fácil de ser respondida e não é. É extremamente difícil de responder esse tipo de pergunta, porque nós precisamos deixar o ego de lado. Nós precisamos. Nós teremos uma sequência de 8 lives aqui. Nós vamos falar de temperamentos, nós vamos falar de contraste, nós vamos falar de vendas. Como é que vocês vão se preparar para vender o produto de vocês, qualquer produto que seja. Nós vamos falar de finanças. Como é que você faz para precificar um cabelo? Como é que você faz? Nós vamos falar para avaliar os custos fixos e variáveis dentro do seu salão. Nós vamos falar disso tudo. Nós vamos falar de ferramentas que nós precisamos ter. E a minha pergunta é: você está preparado? Você está preparado para sentar e estudar comigo durante todo esse tempo? Você está preparado para absorver esse conhecimento de graça? De graça. Não estou cobrando R$1 para estar aqui.
Por quê? Porque eu tenho um compromisso com a minha classe. Porque eu sempre brinco que se eu conseguir, qualquer um consegue. Eu tenho compromisso com cada um de vocês que está aqui hoje, que parou um tempinho, que largou um tempinho na quarta-feira à noite, para entrar nessa aula comigo. Né? E para entender, acima de tudo, que as mudanças estão acontecendo. Se você não estiver atento, você vai ficar para trás. Nós só conseguimos transformar o outro quando nós nos transformamos. A pandemia nos provou isso. Todo mundo achava que as pessoas na pandemia iam revelar o seu melhor. Iam se tornar melhores pessoas. As pessoas na pandemia revelaram o seu pior. O seu lado mais egoísta, o seu lado ruim. E isso surpreendeu a todos. E isso começou lá. Se hoje, escrevam isso, se hoje emocionalmente eu não estiver preparada para atender às necessidades, os desejos, as vontades da minha cliente, eu não vou ficar no mercado de trabalho, não importa qual seja a minha profissão. Se preparem tecnicamente, mas acima de tudo, se preparem emocionalmente. Vocês precisam saber quem vocês são e o que vocês aguentam e o que você precisa mudar para entregar de fato o cabelo dos sonhos. Porque mudanças como essa aqui, requer responsabilidade, requer controle emocional, requer posicionamento. Você tem que saber o que você está começando e você tem que ter certeza do que você vai entregar. E o que você vai precisar fazer para entregar isso. Porque se ela falar assim, vai ficar bom, e você falar, não sei, vamos ver, pode ser. Se você pestanejar, ela não se sente segura e ela sai da sua cadeira. Ou ela faz o teste com você e vai fazer o cabelo com outro. Já aconteceu comigo, eu tenho certeza que já aconteceu com vocês. Ela faz o teste com você, ela conversa com você, ela não se sente segura, depois você vê que ela fez o cabelo com outra pessoa. Porque isso aqui é uma mudança que requer segurança do cabeleireiro. Porque senão ela não faz. Tem algum aluno meu do Arte Visagem na live? Queria saber se tem alguém. Se tiver alguém aí, eu tenho certeza que para eles isso está fazendo muito sentido. Tem? Então, o que eu quero deixar de mensagem nessa primeira live, nesse primeiro momento, nesse primeiro contato, voltando aí para o online, né? Preparei muito conteúdo, serão uma sequência de 8 encontros. O que eu quero que entre no seu coração hoje? O mercado mudou, a nossa cliente mudou, os desejos dela são muito mais profundos. A nossa cliente não quer um cabelo igual. Tem 3 coisas que você precisa se atentar. Olha que interessante isso que eu vou falar para vocês agora. Antes, quando nós postávamos só cabelo no feed, só uma foto estática de um cabelo, aquilo bombava. Então as pessoas ficavam esperando a próxima foto, o próximo cabelo, ou era foto de costa e às vezes, raramente, era uma foto de frente. Depois, perceberam que os likes nessas fotos sumiram? Desapareceram? Dificilmente as pessoas vão... Só se a foto for muito, a imagem for muito bonita, for muito... Uma Andressa Suíta da vida que fez um cabelo marrom, que colocou uma roupa toda em harmonia, que fez um fotão, bombou, todo mundo compartilhou, todo mundo quer o cabelo dela, né? Mas, do contrário, as fotos estáticas, elas cada vez mais difíceis de ganhar like. Sabe por quê? Porque vem um segundo ponto. As clientes querem saber quem é a pessoa por trás dessa foto. Quem é o profissional que realiza esse design? Quem é o profissional que está fazendo essa mecha? Depois, ele quer saber como é que você fez. Ele quer que você conte a história. Quer que você conte a história do cabelo e quer que você conte a história da cliente. Sabe por quê? Porque contar histórias é o ato de unir pessoas mais antigo da humanidade. Quanto mais eu conto história, mais eu conecto com pessoas, porque pessoas se conectam com pessoas. Mais eu trago as pessoas para dentro do contexto que eu quero passar aquela mensagem. Então,
quanto mais você envolver o seu cliente de cadeira nas suas publicações, na sua rotina de cabeleireiro, quanto mais você envolver ele nas histórias das suas clientes, mais clientes você terá. Nós estamos vendo que o feed das pessoas mudaram. As pessoas não postam só foto, as pessoas contam histórias. Qual a história que você está contando? Qual o tempo que você está perdendo colocando uma câmera, posicionando, deixando ela filmar direto e filmando, captando o que a sua cliente está contando? A nossa cliente tem muito para contar. A nossa cliente tem muito para nos ensinar. E quando você, e às vezes, a forma mais inteligente de aprender é ouvir. Quanto mais você aguçar a sua audição para se conectar com ela, para entender de fato o que ela está falando, mais ela vai te contar a história. Então, o nosso mercado mudou tanto, mas tanto, que agora, para você ficar no mercado, para você conquistar o coração das pessoas, você precisa contar a história. E mais do que isso, você precisa ter a coragem de contar a sua história. Que isso também vai conectar o seu cliente com você. Então, não é mais só puxar cabelo na touca, não é mais deixar tudo louro igual, não é mais usar máscara para matizar todo mundo, não é mais fazer um berré e quebrar as pontas dos cabelos todos, não é mais. O novo momento, o novo mercado, ele está exigindo que você desenvolva cabelos de acordo, primeiro, com o desejo de imagem, segundo, com as características naturais da sua cliente. A nossa cliente está buscando no mercado hoje profissionais capacitados que conseguem entregar, que conseguem fazer a leitura do que a cliente está desejando para a imagem dela e consegue executar. Isso, gente, é tirar algo abstrato que está no coração dela e transformar isso num desejo real. E os próximos 5 anos, isso vai ficar cada vez mais forte. Os próximos 5 anos, quanto mais histórias nós contarmos, quanto mais nós mostrarmos do que nós estamos fazendo e como nós estamos fazendo, mais nós vamos conectar as pessoas, porque as pessoas estão carentes de amor, de carinho, de cuidado, de atenção. Por isso, nós precisamos nos preparar emocionalmente. Por isso, nós precisamos estar preparados para executar um trabalho técnico de excelência, para ouvir com maturidade e executar, entregar para a cliente a cor dos sonhos que ela deseja. Todo mundo é capaz de fazer isso. Todo mundo que está aqui é capaz de fazer isso. Você só precisa entender que o mercado mudou. Se você entender isso, você entendeu tudo e se prepare. Gente, as nossas clientes estão tão atentas que às vezes elas sabem mais que nós. Ela tem informações que a gente nem sonhava em ter ainda. A gente tem que pesquisar, tá? De tão antenada que elas estão, tá? Para quem está aqui pela primeira vez, hoje eu peguei muito leve, hoje eu fui muito suave, hoje eu fui muito tranquila. Mas eu costumo ser bem aberta, bem franca, bem verdadeira, porque eu acredito de verdade na educação e eu acredito que nós não crescemos como cabeleireiros só recebendo tapinha nas costas, sabe? Eu acredito de verdade e eu cresci assim. Então é isso que eu ensino, né, para quem está comigo, para quem vai se conectar comigo, para quem está próximo de mim, tá? Ai, melhor curso da vida. O curso de Rose que ela fez. Hoje eu tenho, né, o Arte Visage, que é meu curso presencial de visagismo e consultoria de cor. Inclusive, eu vou estar, além do Arte Visage aqui em Venda Nova, nós teremos uma turma em São Paulo, nós teremos uma turma em Maceió. Na minha bio tem todas as informações, tá? Dos próximos eventos presenciais. Vou estar em Portugal também, mais uma vez esse ano. E estou muito feliz por eu ter acreditado nas mudanças do mercado, por eu ter me envolvido com as mudanças do mercado. Eu fico cada vez mais feliz por ter tido a coragem de errar, por ter tido a coragem de arriscar, né? Por ter tido a coragem de fazer, porque o nosso cérebro, ele gosta muito de nos manter numa zona mais estável, mais confortável. Então, às vezes, nós precisamos ir um pouco mais além e acreditar que nós podemos vencer a bolha, furar a bolha,
né, para que a gente possa, de fato, viver as maravilhas que Deus tem preparado para nós como cabeleireiros há um tempo já. Então, enquanto nós ficamos sentando, rolando a barra e observando a vida das pessoas, a gente não cresce. Eu falo que a gente tem que se conectar com pessoas que vão nos levar mais adiante, que vão tirar a gente da zona de conforto e, acima de tudo, que vão nos mostrar que temos possibilidade sim. Enquanto a gente fica reclamando, enquanto a gente fica com energia baixa, enquanto a gente fica criticando, sabe? A gente não sai do lugar ruim, sabe? Nós temos que conectar com pessoas que vão fazer a gente, ó, sabe? Porque, gente, existe um mundo dentro do nosso salão. E eu vou fazer vocês enxergarem isso nesses 8 encontros, se Deus quiser, tá? Porque eu estou preparada para isso, eu me preparei para isso, né? E eu quero muito, muito que vocês vivam essa prosperidade que eu vivo hoje, na minha profissão, na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Ok? Estaremos aqui quarta-feira que vem. Quem vai estar comigo quarta-feira que vem? Manda um coração aí para mim. Manda um coração não, eu quero que vocês mandem um avião. Um avião. Essa é a nossa primeira de uma sequência, tá? E eu quero muito que vocês estejam aqui, porque eu tenho muita coisa boa ainda para falar com vocês. Mas a mensagem de hoje é: se atentem, as coisas estão mudando, se preparem, busquem conhecimento, se preparem para esse novo mercado, porque só vai ficar nele quem estiver preparado. Quero que isso entre no coração de vocês, tá?